Olá, Bruno Sampaio aqui, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor e hoje nós vamos falar sobre o cliente nunca tem razão. É um título um tanto quanto polêmico, mas é verdadeiro e eu vou lhe explicar exatamente o que é que eu estou tentando dizer com isso. Infelizmente, muitas pessoas quando tentam vender, justamente porque o cara coloca o dinheiro do cliente como mais importante do que a sua solução e o cara quer muito fechar a venda, o cara precisa, enfim, tem que bater meta ou você está vendendo seu serviço, você quer vender e às vezes por conta disso você tenta agradar o cliente, né? E o que é natural, principalmente do ser humano e principalmente numa situação de venda. E quando você tenta agradar, aí essa venda acaba parecido muito como uma paquera de quem não sabe paquerar. Né? Então o cara tenta fazer ali tudo para agradar a mulher e fazer todas as vontades e se deitar no chão para ela pisar. E o que aparentemente a gente pensa, nossa, eu vou fazer tudo, né, para agradar o cliente, vou fazer tudo para agradar a mulher e consequentemente ele vai gostar de mim, porque eu estou ajudando ele a fazer todas as vontades e tal. Só que na prática não é assim. Na teoria mas na prática não é assim, tanto com vendas quanto com relacionamentos. Mas a questão é que quando o cara faz isso quando você faz isso com o cliente, com vendas e você tenta agradar, você acaba colocando que o cliente sempre tem razão em tudo. E aí vários pontos onde eu quero chegar. Primeiro, o cliente vai vir com um problema até você que geralmente o problema que ele diz nunca é o problema dele. Então esse já é o primeiro ponto de que ele está errado. Então às vezes o cara chega para você, nossa, que eu quero aumentar minhas vendas e estou com um problema aqui no fechamento de vendas, certo? Então o cara vem, estou com um problema no fechamento de vendas. Aí quando você vai analisar, o problema verdadeiro não é simplesmente o fechamento de vendas, mas o problema é porque o cara não tem leads suficientes, o problema é porque o cara não faz um trabalho ali no funil de vendas, no processo de vendas, para que quando alguém no telefone fale com aquele prospecto, a venda já esteja praticamente fechada, certo? Então, geralmente, o problema é muito maior e muito mais profundo do que o que o cliente diz. Então, se você já dá razão quando esse prospecto vem até você e você já trata como se ele estivesse certo nesse sentido, você já diminui drasticamente a sua chance de fechar a venda. Então, o segundo ponto é que também partindo dessa questão de que o cara quer agradar o cliente, quer agradar para fechar, e você acaba concordando com tudo que o cliente diz, principalmente, isso aí é um grande problema, principalmente coisas que não podem ser feitas, que você sabe que não pode ser entregue, ou que você sabe que não é feita daquela forma, e às vezes para fechar a venda você vai lá e diz que sim, você concorda com o cara. E esse é um dos motivos pelos quais muitos vendedores são mal vistos. Porque o cara entrega o que o cliente quer, mas sendo que ele não tem isso. Ele fala o que o cara quer ouvir só para fechar a venda. E esse é um grande problema. Então você tem que saber dizer não. O cliente não está sempre certo também nesse sentido. Você tem que saber dizer não e você tem que saber falar a verdade. O que leva a outro ponto também é baseado nisso, que é quando o cliente vem até você e ele quer dizer como você deve trabalhar. Ele quer que você, não, quero que você faça isso, ao invés de você diagnosticar ele e realmente identificar o que ele precisa de verdade. E aí um bom exemplo disso é você pegar um médico. Ninguém vai no médico e diz, doutor, eu tô com um problema aqui, eu fraturei meu joelho, eu quero que você faça uma cirurgia dessa forma e coloque 3 pinos dessa forma, tal. Não existe isso, porque você vai chegar lá, o médico vai examinar e ele é quem vai decidir o que é melhor para você, porque ele que é o especialista. Então você deve se comportar da mesma forma, você não pode chegar e deixar que o cliente venha e fale o que deve ser feito e como você vai agir, como você vai trabalhar. Isso está errado e isso também, no fim das contas, vai dificultar o seu fechamento da venda, né? Geralmente vendas é contraintuitivo. Um bom vendedor ele pensa de forma diferente, contraintuitivamente. Então, de novo, você acaba, não, eu vou fazer o que ele quer porque é mais fácil ele fechar. Só que na verdade não é assim. E geralmente, de novo, o que ele quer
o problema que ele traz nunca é o verdadeiro problema. Então, se você fizer isso e resolver só o problema que ele quer, no fim você vai acabar não resolvendo o problema de verdade e vai acabar criando um outro problema que você vai ficar mal na fita, né? Você vai ser mal visto porque você não resolveu o problema. O cara pagou a você, você cobrou, fez um serviço e não resolveu. E aí não adianta depois você chegar e dizer, mas foi você que quis isso. Não adianta, porque você que é especialista. Ele chegou e disse qual era o problema. A sua função é dizer, não, o problema é esse e vai custar tanto e eu vou fazer isso e você vai ter tais resultados. Não adianta eu fazer isso. Percebe a diferença? Então por isso é muito importante você ter esse posicionamento próprio, como você sendo especialista e como o cliente, na maioria das vezes, não tem razão. Você precisa ouvir, manter o seu posicionamento forte e fazer o diagnóstico, e você é quem decide como vai percorrer, como vai desenrolar a ligação e o processo e até a entrega do serviço, do produto em si. Ok? A gente fica por aqui. E se você ainda não viu, eu vou lançar uma turma, ok? Que vai formar novos vendedores de alto valor. Então eu vou mostrar todos esses segredos, essas técnicas que eu uso de fechamento de vendas e principalmente geração de leads. Então eu vou lhe ensinar 2 habilidades de extremo valor que você pode utilizar para dar um salto na sua carreira, para dar um salto no seu negócio. Se você quiser, eu fiz um treinamento mostrando, passando alguns conceitos e explicando como é que vai funcionar. Basta você acessar vendasdealtovalor.com.br/treinamento e você já vai cair lá nessa página, ok? Então a gente fica por aqui hoje. Até o próximo.